Beleza, então agora vamos começar o módulo 3 de definição de circuitos, um dos mais importantes do projeto elétrico. Primeiro ponto, você tem que definir a posição do quadro de distribuição e a posição do medidor. Então vamos lá. Estou aqui no Revit, vou começar definindo a posição do quadro de distribuição. Lembrando, tem alguns fatores importantes para o quadro. O primeiro ponto que a norma já pede é que você coloque ele em um ponto de fácil acesso. Então eu não posso colocar ele dentro de algum ambiente, por exemplo. Principalmente de ambiente que tenha porta, que seja fechado ou algo do tipo. Segundo ponto é que fique num ambiente centralizado, para que eu tenha ele próximo do centro de cargas e economize no quantitativo de fiação. Tá? Então quanto mais próximo do centro de cargas, mais eu economizo em fiação e eletroduto. Então vamos dar uma olhada onde a gente consegue inserir sem que tenha tanta influência na arquitetura. Tá? Porque ele vai ficar lá um quadro aparecendo realmente e não é bom que ele fique numa área muito visível do projeto. Então vamos pensar aqui, tá? Tem que ponderar bem, porque, por exemplo, se fosse o ponto central, simplesmente o ponto central, seria por aqui. Mas ele estaria bem na passagem da sala de estar, então não seria uma posição legal. Então acredito que essa parede, aqui todinha, não vai ser boa de ser utilizada, tá? Não é uma boa. Eu posso colocar nessa parede, por exemplo, acho que pode ser uma boa. Apesar de não ser tão central, ainda assim fica uma situação bacana. Acredito que vai ser isso. Então vamos lá, arquitetura, componente, pesquisa por quadro. E temos aqui quadro, distribuição. Escolhe um quadro. Vamos lá, nós temos quadro 18 a 24, 12 a 16, 27 a 36. Isso diz respeito ao número de espaços no quadro. O quadro do térreo ele precisa de mais espaço. Por quê? Porque eu vou ter lá todas as proteções do nosso projeto. Quando eu falo proteções, eu estou falando de DPS, disjuntor geral, IDR, fora todos os disjuntores para os circuitos. Então eu costumo colocar um quadro maior, porque se você tiver que trocar depois, vai dar problema, tá? Vai ser chato. Então vamos lá pensar. O disjuntor geral vai ocupar 3 espaços, fase, fase, fase. Vamos ter mais 4 espaços ocupados pelo DPS, e mais 4 espaços ocupados pelo IDR. Só aí nós temos 11 espaços ocupados. Vamos ter vários circuitos, talvez aqui nessa edificação só no térreo, tenha aí uns 9, vamos supor. Tá? Então aí você ocupa uns 20. Então talvez tenha um disjuntor que vai daqui para o superior, mais 3 espaços. Então vamos colocar aqui para garantir, para ter espaço também para os circuitos reservas, um quadro de 27 a 36 disjuntores. Então vamos vir aqui. Vamos colocar nessa posição. Tá? Tá aqui o quadro. Beleza. Vamos posicionar agora o medidor. Aqui não tem muito o que pensar. O medidor vai ficar nessa posição que estava. Tá, nesse caso não dá para ver, mas no AutoCAD, no projeto em 2D, tem especificado aqui onde é. Tá? Eu posso vir aqui, VG, categorias importadas e ativar a arquitetura. Se eu ativar, eu percebo que eu tenho aqui, ó, casa de medidores. Então, nosso medidor vai ficar aqui. Beleza. Então, eu venho aqui arquitetura, componente, pesquisa por MED. Então, medidor. Tá. Temos aqui alguns. A gente pode usar esse aqui, ó, mais genérico, tá? Caixa para medidor polifásico Coelba. Vou colocar ele para cá. Vou colocar mais ou menos aqui, ó, nessa parede, tá? Vamos colocar aqui. Como se fosse na parede dessa casinha. Não, vou colocar nessa parede aqui. Qualquer coisa eles alteram. Pronto. Vai ficar o medidor nessa parede. E beleza, temos o medidor aqui e temos o quadro de distribuição aqui. Foi o primeiro lançamento. Agora a gente precisa configurar as tensões desses dois, tá? Primeiro de tudo, vem aqui no medidor e vamos configurar o sistema de distribuição. Nesse caso, vamos considerar que a tensão da nossa rede é de 220. Você tem que entender que no Brasil você tem 2 tensões principais de tensão fase neutro de distribuição na nossa rede elétrica. Dependendo do estado, você vai ter a tensão de 220 fase neutro ou 127 fase neutro. Tá? Ou 110 também, tem algumas cidades. Então, dependendo, isso muda completamente o projeto elétrico em relação a tensões. Eu vou supor o que é usual em Fortaleza, que é 220, que é a minha cidade, 220 fase neutro, tá?
Então, eu vou fazer isso aqui. Vou selecionar. Vou especificar que esse medidor aqui, ó, como eu vou colocar ele trifásico, ele vai ter 3 fases. Vamos voltar aqui. Ó. Aqui, ó, 3 fases. E como ele é trifásico, ele vai ter uma tensão de 380. Vou explicar isso, tá? Aqui em sistema, eu escolho 220/380 trifásico. Se for uma região que a tensão é 110 volts, fase neutro, vindo da rede, você colocaria aqui, ó, trifásico com 220 de tensão. Aí você teria aqui 127, 220 trifásico. Então vou colocar aqui de novo, ó, 380. Então vamos lá entender isso, ó. Nós temos a diferença básica entre tensão fase neutro e tensão fase-fase. Tensão fase neutro é a tensão que vem da rede básica do circuito que vai pela fase e volta pelo neutro. Então vai ser a mesma que vem da concessionária. Só que quando nós adicionamos mais fases, por exemplo, para um circuito trifásico, a tensão não é a mesma. Você vai ter uma resultante de tensões, tá? Que vai ser sempre maior do que a tensão fase neutro. Então essa resultante, só para ter noção, você vai ter aí a tensão fase neutro vezes raiz de 3. Então você vai ter, por exemplo, se é uma tensão básica de 220, você vai ter uma tensão fase-fase de 380. Por isso que, por exemplo, lá para o Ceará, a tensão fase neutro principal é 220, mas a tensão fase-fase, que no caso vai ser, quando eu considero o disjuntor trifásico, vai ser 380. Já para cá, para Sergipe, por exemplo, que é 110, eu vou ter 110 para a fase neutro. Caso seja uma tensão trifásica, eu vou ter aí 220. Tá? Então tem essa pequena alteração. Nesse caso, vou considerar que vai ser tensão fase neutro 220 e tensão fase-fase de 380. Beleza? Principalmente, ó, defina aqui o sistema de distribuição. Está considerado como trifásico. Agora eu faço a mesma coisa aqui para o meu quadro de distribuição. Tá? Vem aqui, ó, ele não vai deixar, mas aí eu troco a tensão básica. Ó, coloco que é de 3 fases e coloco aqui 380, Enter. E troco aqui para 220/380 trifásico. Então, defini a posição do medidor e do quadro e defini o sistema de distribuição para que eu consiga conectar eles e criar circuitos em breve. Então é isso, até a próxima aula.